Olá, boa noite. Nós começamos mais um programa Papo Sério, hoje recebendo o secretário estadual da Fazenda, XK Pereira. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite. Obrigado pelo convite. Secretário, como é que está a situação financeira do Estado hoje? Bom, a situação... Como foi que a gestão do governador Sueli recebeu e como é que está hoje? Bom, no início do governo da governadora Sueli, que foi em janeiro de 2015, né, nós recebemos a conta única com apenas R$90 mil, né? Nós encontramos uma folha de pagamento do mês de dezembro ainda atrasada, né, que foram pagas no mês de janeiro, né, foram pagos ao salário de janeiro e de dezembro de 2015, né? Exatamente. Assim como algumas contas necessárias para o andamento da máquina, né? A outra situação que a gente encontrou também foi a questão da dívida pública do Estado junto à União, né? Para você ter uma ideia, a gente foi estudar a composição dessa dívida. Até 2007, o governo de Roraima devia apenas R$700 milhões, né, para a União. A gente observa que a partir de 2007 até 2012, né, o Estado adquiriu aí uma dívida bilionária de mais ou menos mais 1 bilhão e 200, quer dizer, hoje a dívida está se aproximando a 1 bilhão e 900. Nossa. Ok? Então, quer dizer, triplicar a dívida pública do Estado. E o que é mais delicado é que esse 1 bilhão e 200, quer dizer, triplicar a dívida e a gente não vê sinais de retorno, né? Principalmente da arrecadação, né? O ideal é quando você vai pegar dinheiro emprestado no banco, você faz um investimento onde você espera um retorno, né? Que o próprio investimento se pague, né? E o que aconteceu não foi bem isso, né? E aí isso é um fator hoje que compromete as nossas finanças públicas. É por isso que o Estado hoje passa por essa dificuldade toda para repasse do 10º, pagamento de servidores. Houve também a questão da diminuição do FPE, né? Na verdade, segundo o estudo que a gente fez na época, na Secretaria de Fazenda, os empréstimos tinham cenários de céu de brigadeiro, né? No caso, à medida que fosse desembolsado e que fosse pago, né? E, na verdade, a gente vê que a situação não é bem essa. Então, o que agravou foi a questão da queda da arrecadação de FPE, né? Que 80% das nossas despesas é pago com essa arrecadação e o restante, que é os 20%, com o ICMS. Então, isso comprometeu significativamente, né, as nossas contas públicas atualmente. De quantos por cento foi essa queda? A queda hoje, por exemplo, na questão, eu considero a meta fiscal, nós estávamos analisando entre a CEPLAN e a Cefaz ontem numa reunião, hoje ela está mais ou menos 8,2% abaixo, né, da meta fiscal ideal, se a gente considerar o final do ano. Por exemplo, nós temos aí que arrecadar de FPE líquido, né, no caso, né, 1 bilhão 338, né? A revisão já diminuiu para 1 bilhão e 200 e alguma coisa. Só para você ter uma ideia, nós estamos hoje com um déficit de aproximadamente 72 milhões acumulado até o momento. Então, isso é preocupante. Por quê? Quando o Estado faz o seu orçamento, né, no caso, a gente fixa despesas em razão de uma receita que foi prevista. Quando a receita não é alcançada, que está abaixo, aí você se pergunta, como é que eu vou, no caso, né, honrar as despesas que foram fixadas? Aí é onde começa o problema, que hoje, né, nós trabalhamos da maneira em que a gente está tentando conscientizar, né, a máquina pública de que a gente tem que cortar proporcionalmente a queda de arrecadação
porque a gente não vai conseguir atingir a meta fiscal quanto à nossa maior arrecadação, que seria o FPE, que compromete 80%, né, das nossas contas. Quando o senhor fala em cortar, o senhor está falando em redução de gastos, por exemplo, ou mesmo a redução de pessoal? Não, na verdade, quando eu falo de cortar, a gente fala em questão de cortar orçamento, né? E quando eu falo cortar, a gente tentar limitar um pouco, né, essa previsão. Por exemplo, se eu tenho um déficit de 72 milhões de reais acumulado até o momento, então eu já tenho que fazer um cenário para os próximos 4 meses, né, restantes do ano, de limitar os empenhos, né, tanto o Poder Executivo quanto outros, a gente deveria limitar contando com essa perda de 72 milhões de reais, né? Acredito que a gente não vai ter superávit da União daqui até o final do ano, para a gente poder alcançar a meta fiscal aí de 1.338, conforme estava no orçamento do Estado, a gente teria que ter um superávit aí de mais ou menos 50 milhões de reais por mês. Quer dizer, teriam que vir 50 milhões de reais a mais, né? Mais ou menos, nos nossos cálculos, né? Para a gente poder chegar, né, empatando aí a questão da previsão de receitas e a despesa fixada, né? Acredito que a gente não alcance esse superávit. Secretário, quanto é que o Estado está pagando hoje desses empréstimos mensalmente? Olha, desses empréstimos, ele varia, Ismar, entre 17 milhões de reais por mês e às vezes tem meses que chega a 38, 39 milhões de reais por mês. Por quê? Porque tem meses que a gente tem que desembolsar parcelas trimestrais ou semestrais. Então, eu faço um ponderado, no caso, uma média, né? E a gente estaria desembolsando aí uns 20 milhões de reais por mês, só com dívida pública. E um dinheiro que tira daqui e causa um buraco mais ali na frente, né? Exatamente, porque o dinheiro é descontado. É a tal história do lençol curto, né? O lençol curto, né? Então a gente cobre tem a cabeça e descobre os pés. Tá sempre revendo essa questão de meta fiscal, porque senão, no final, vai faltar dinheiro no caixa. Secretário, ontem, segunda-feira no caso, o G1 divulgou uma notícia dizendo que Roraima e o Pará lideram, Roraima em primeiro lugar, o ranking de solidez fiscal de 2016, com 100%, né? Na categoria potencial de mercado, Roraima aparece em terceiro lugar, atrás apenas de São Paulo e Mato Grosso. O que significa isso? É a realidade do Estado? Bom, sobre a questão de solidez fiscal, eu acredito que isso tem a ver com a questão de a gente ter cumprido os compromissos, né, assignados pelo Tesouro Nacional, né, a questão de metas. A gente tem se preocupado muito de dar um equilíbrio para o Estado, né? Na questão de concessão de empenhos, quanto à questão de pagamentos, né? Hoje você não pode liberar mais empenhos sabendo que você não vai ter condições, né, de cumprir com esses compromissos, né? Então, por exemplo, nós temos a CEGEP, né, que é uma comissão de secretários, que a gente avalia todos os processos, né, no caso a maioria dos processos, a necessidade ou não da abertura desses processos. E a gente fica monitorando, para que não haja um descompasso. É mais ou menos como se você emitisse cheque na praça, né, e não tem fundo para cobrir. Entendi. Então a gente controla muito bem essa questão, né, a questão fiscal, né. E sobre a questão de potencial de mercado, eu acho que ficou claro para a nossa sociedade, para todo mundo que vem aqui em Roraima, que a gente tem margem de crescimento. Você vê aí atração de investimentos na área da agropecuária, né? No caso, né, nós temos benefícios fiscais aí que contribuem com a chegada, né, de novos investimentos. Nós temos a área de livre comércio também, que está em franca expansão, né? Então, acredito que tudo isso foi considerado, né, como uma janela de oportunidades, né? E a governadora Sueli Campos, ela tem dado ênfase, né, para que nós, secretários, a gente trabalhe para ampliar esses atrativos para que as pessoas possam chegar aqui em Roraima, né, e desenvolver a economia local.
Ok, nós estamos conversando hoje com o secretário estadual da Fazenda, XK Pereira. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o secretário estadual da Fazenda, XK Pereira. Secretário, governadores de 17 estados, especialmente das regiões Norte e Nordeste, se reuniram dia 3 desse mês, setembro, né, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O que de concreto saiu desse encontro? Bom, de concreto nada. Na verdade, é uma eterna promessa da União, né, do governo federal, em rever a situação, mas até agora nada se concretizou, né? Por exemplo, a renegociação de dívidas, que foi amplamente exposta aí na mídia, né? Até hoje está bolando aí no Congresso, né? Para encontrar um final feliz, né? E sobre a renegociação de dívida, que foi uma das questões que nos chamou nessa questão dessa reunião com o Meirelles. Por quê? A renegociação de dívidas que foi colocada, né, no texto beneficia as regiões Sul e Sudeste. São as que devem, mas na questão da Lei 9496, que foi uma situação de ajuda aos estados pós-Plano Real, em 1997, né? Então, eles pediram para rever questão de indexador, juros, etc. Só que Norte e Nordeste poucas dívidas tinham dessa situação. A gente se endividou mais, como eu falei para você anteriormente, na questão de dívidas do BNDES, que são dívidas recentes, né? Essas dívidas são pesadas para a região Norte e Nordeste. Só que o governo federal disse que não pode negociar dívidas do BNDES, porque seria um diálogo entre os governos com o BNDES, que ele não poderia, no caso, interferir. Então, o que a gente pede? A gente pede uma ajuda, uma compensação. Bom, se vocês estão ajudando a região Sul e Sudeste com débitos bilionários, então a gente pede uma pequena ajuda, por exemplo, na questão de déficit de arrecadação, né, federal, que implicou na questão, influenciou na questão do FPE. Então, porque os estados hoje estão endividados, porque se previu uma receita que não foi realizada e a despesa fixa está aí para pagar. Os compromissos não diminuiu, estão, né? não diminuiu. O que os governadores da região Norte e Nordeste querem? Eles querem compensar essa perda, né? No caso, o governo federal, segundo as nossas contas, né, 2015, 2016, nós vamos ter, todos esses estados, uma perda de 14 bilhões de reais. Nossa. No caso de Roraima, são 455 milhões. São 118 de 2015, né? Mais 337 agora de 2016, até dezembro de 2016. O que a gente quer? A gente quer uma compensação, porque há um furo de caixa. Na verdade é o seguinte, o Estado, entre todos os poderes, no caso, executivo, legislativo, judiciário, etc., fixaram despesas contando com esse dinheiro. Então, quando ele vem a faltar, o que acontece? A gente precisa, né, de repor. E a gente não tem caixa extra. Então, a gente pede um auxílio, porque foi o próprio governo federal que nos apontou, né, essa arrecadação que ela, tudo bem, se frustrou, mas e aí? A gente quer uma solução. Se há uma ajuda para Sul e Sudeste, né, bilionária, nós também queremos. Para você ter uma ideia, os governadores do Norte e Nordeste começaram com um pedido de ajuda de 14 bilhões de reais, ok? Nessa última reunião que você citou aí, caiu para 7, para pelo menos eles ajudarem a gente agora com 7 bilhões. Só para você ter uma ideia, foram 20 estados, entre a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que pediu esses 7 bilhões para dividir entre esses 20 estados. Só para você ter uma ideia que não é muito, só o Rio de Janeiro, sozinho, né, teve uma ajuda de 2,9, quase 3 bilhões de reais há um mês atrás. Imagina, praticamente a metade do que a gente está pedindo foi para ajudar um estado. Então, os outros 20 estão pedindo essa pequena ajuda para quê? Para no final do ano poder fechar suas contas, né, e não ter déficit. Mas aí o Ministério da Fazenda, né, é o que vai pensar no caso, vai avaliar as contas, mas que acho difícil, né, que possa ajudar os estados da região Norte e Nordeste. Com isso vem aquela questão da possível declaração, né,
de situação De emergência. de emergência, de calamidade financeira, né? Que foi o que os governadores apelidaram isso na reunião. Isso é ruim para o Brasil, porque lá fora, né? Imagina, metade dos estados brasileiros A avaliação já está ruim lá fora, né? Com isso, exatamente. Com certeza deve piorar. Bom, então nós estamos esperando o que o Ministério da Fazenda pode fazer pelos estados da região Norte e Nordeste, né? A gente quer um auxílio. Então vai ter o CONFAZ agora, na reunião do CONFAZ, do Conselho Nacional de Política Fazendária, nessa sexta-feira, né? Vai ser quinta e sexta, onde vão estar todos os secretários da região Norte e Nordeste, aliás, de todo o Brasil, né? Mas a gente vai se reunir para achar uma solução. Sobre o CONFAZ a gente fala um pouquinho mais para frente. Eu queria só que o senhor me falasse em relação a esse projeto de lei que foi aprovado já na Câmara e está em tramitação no Congresso. Vai ajudar nessa questão ou as exigências são impossíveis de serem cumpridas? Qual que é a expectativa dos estados em relação a Você está falando da questão da renegociação de dívida ou o teto dos gastos públicos? Nós temos duas matérias. Da renegociação de dívida, tem uma coisa que se fala aí sobre a questão das contrapartidas, não é isso que você quer tocar no assunto? Isso. Sobre a questão de congelar, aliás, suspender concursos públicos por 2 anos, né? Tá. O que tem de verdade e o que não tem de verdade nessa situação? Esse texto foi dividido em, vamos dizer assim, em cima de 2 artigos. O que é o artigo 1º? Que a União, né, vai negociar as dívidas pós-plano real, quer dizer, a da Lei 9496, ok? No artigo 2º, ela fala de uma possibilidade, quer dizer, autoriza os estados a não ter que passar por essas assembleias legislativas para pedir autorização de operação de crédito, porque para renegociar com o BNDES. Apenas isso. Só uma autorização, caso o BNDES abra uma janela de discussão, para a gente poder ir lá e renegociar as nossas dívidas. Então, nós temos o primeiro, dívida pós-plano real, que é da Lei 9496, e segundo, uma possibilidade de negociação com o BNDES. Então, vamos lá. O artigo 3º, ele fala o seguinte, que caso se renegocie o artigo 1º, que é das dívidas pós-plano real, os estados que estão em dificuldade poderão, num plano de 2 anos, passar 6 meses sem pagar a parcela da dívida, né? E no caso do tempo restante, ir pagando de forma gradativa, né? Aquilo que vem atrasado ou aquilo que eles ficaram devendo por conta da liminar que eles ganharam no STF. Aí, isso é em relação ao artigo 1º, quer dizer, a dívida pós-plano real. Aí vem o artigo 4º, que é o mais polêmico, que é a questão das contrapartidas. Caso os estados negociem a dívida do artigo 1º, que é a dívida pós-plano real, da Lei 9496, o que vai acontecer? Eles têm que suspender concurso público, né, durante 2 anos, né, fazer uma austeridade fiscal, né, no caso, né, conter as suas despesas. Né? A questão de não conceder reajustes, né, aos servidores, aumentos da carga previdenciária, etc, etc. Esses assuntos foram o que mais geraram polêmica. Mas esse artigo fala que os governos, quer dizer, os estados que quiserem negociar o artigo 1º, a dívida pós-plano real, vão ter que cumprir com isso. Aí eu faço a seguinte pergunta, qual é a dívida que Roraima está interessado em negociar? É do artigo 1º, que tem todas essas contrapartidas, ou é do artigo 2º, que é com o BNDES? A do artigo 2º com o BNDES. Aí, como eu estou te falando aqui, né, as contrapartidas, nada estão acopladas, né, no caso, anexadas à renegociação com o BNDES. Então, quer dizer que a do BNDES poderá haver, a gente vai negociar e não tem contrapartida nenhuma. Então, o governo de Roraima, a governadora Sueli, quer renegociar a dívida do BNDES. Então, resumindo, né, nós não temos que falar em contrapartida, nós não temos que falar em austeridade. É uma situação diferente dos outros estados, né? É uma situação totalmente diferente. Por isso que a gente pouco se manifesta quanto isso, porque não é a nossa realidade. Tá bom, a gente vai para um breve intervalo e retorna no próximo bloco para continuar a conversa aqui com o secretário estadual da Fazenda, XK Pereira. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.
Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o secretário estadual da Fazenda, Giscar Pereira. Secretário, pela quarta vez, Roraima vai sediar a reunião do CONFAZ, né, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, entre os dias 22 e 23 de setembro. Qual que é a temática desse ano e quais os temas de interesse do Estado nesse encontro? Bom, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, ele realiza suas reuniões em cada estado, né, da federação, na média de cada 3 meses, as reuniões ordinárias, né? A função do CONFAZ é harmonizar as políticas tributárias entre os estados, principalmente na questão de ICMS, né? Que é um tributo importante, né, em todos os estados da federação. Acontece também que no CONFAZ, ultimamente, tem ganhado um pouco de protagonismo nessa questão de uma orientação, né, influencia nas decisões econômicas do país. Veja bem, são 27 secretários de todas as unidades da federação que vão debater, deliberar sua situação fiscal, né, ali entre todos, perante o governo federal, o CONFAZ é presidido, né, pelo ministro da Fazenda, e tudo isso, no caso, cada secretário leva, e seus assessores levam para os seus governadores. E aí, quando os governadores se encontram, debate tudo aquilo que a gente já deliberou, já debateu, né? E leva, no caso, para o Poder Executivo Federal, o Legislativo, né, no caso, né? E até mesmo o Judiciário, essas discussões. Então, a importância dessa reunião que nós temos agora, nessa próxima quinta e sexta, é que, como eu bem estava falando sobre a situação econômica, o Ministério da Fazenda vai auxiliar ou não financeiramente o déficit, né, fiscal que tem nos estados. Não é? E essa grande questão que interessa, né? É, a questão que interessa. Aí foi dito na reunião lá no Ministério da Fazenda, como a gente já tinha conversado, sobre uma possível decretação, né, dos estados Norte e Nordeste de situação de calamidade financeira, né? Então, nessa reunião, a gente vai debater na quinta-feira, porque é a reunião só de secretário na quinta, sem a presença do governo federal. Vamos dizer assim, a gente se delibera, né, e como a gente vai negociar com o governo federal na sexta. Né? Então, na sexta já é a reunião do CONFAZ junto ao ministro. Então, vai ser muito importante esse nosso encontro agora de quinta, né? A gente vai tomar uma posição, principalmente Norte e Nordeste, do que vai ser, do que a gente vai cobrar na sexta. Certamente a gente vai cobrar uma posição final do Ministério da Fazenda, se vai auxiliar ou não os estados, para a gente poder tomar as medidas que, por exemplo, o Rio de Janeiro tomou, né? E conseguiu aí adquirir aquele empréstimo, né, que salvou eles 2 meses atrás, de 2,9 bilhões. O ministro Henrique Meirelles vai estar presente, então? Nessas reuniões do CONFAZ, sempre quem está presente é seu secretário executivo, uma espécie de vice-ministro, né? No caso, Eduardo Guardia, é um técnico, né, renomado no governo federal, já foi até secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, né? É ele que vai representar. Também vai estar presente o secretário nacional da Receita Federal, né, o Jorge Rachid, além de representantes do Tesouro Nacional e da Procuradoria Geral da Fazenda, né, Nacional. Então, é uma reunião onde a gente vai poder ter um termômetro do que vai acontecer no cenário econômico esses próximos meses. Secretário, vamos falar agora sobre o programa Nota Fiscal Roraimense, que ele foi criado não apenas para dar prêmios para a população, mas com um objetivo mais específico, que é a questão da nota fiscal, né? O consumidor exigia ali a nota fiscal, pedindo que o CPF seja incluso nela e tudo mais. Ainda existe, a Cefaz ainda tem muito trabalho com essa questão da emissão da nota fiscal aqui no Estado? Olha... em relação ao programa, melhorou essa situação? O projeto, ele não tem, acho que nem 1 ano ainda de implantação, na verdade vai completar 1 ano agora, né? O projeto, claro que de forma gradativa, né, ia se aperfeiçoando, vai melhorando, né? Primeiro era vencer a desconfiança, né, dos contribuintes quanto àquela questão do cadastro, né, do CPF, né? Muito se falou que era para entregar informações para a Receita Federal, imposto de renda. Eu acho que as pessoas viram que não tem uma coisa a ver com a outra, né? Nós somos, vamos dizer assim, um fisco independente, né, do fisco federal. É um banco de dados, é um sigilo, né, do contribuinte. Depois veio a questão dos prêmios,
né, que o governo vem honrando, vem sorteando de forma transparente, né, todo mês cumprindo com suas obrigações. E se todo mundo observar, né, a arrecadação tem aumentado, né? Porém, eu sempre digo o seguinte, aumento da arrecadação de ICMS, né, o que está aumentando, não resolve os nossos problemas financeiros do Estado. E como eu já disse... Ameniza, né? Ameniza, porque o ICMS, ele representa, junto com os outros tributos estaduais, 20% apenas, né, da responsabilidade do pagamento das despesas, 20% das despesas, né, 80% do FPE. Então, é um aumento para ser comemorado? Sim. Né? A governadora Sueli tem feito uma gestão, né, de a gente poder coibir a sonegação fiscal e para promover uma concorrência justa, leal. Né? E aí o que tem acontecido? Que a nota fiscal roraimense tem ajudado, né, nessa questão de as pessoas, os comerciantes, registrarem as suas operações comerciais. Em contrapartida, né, vem aquela questão da premiação, que esse era o objetivo, né, do projeto Nota Fiscal Roraimense, que nada mais é do que um projeto de educação fiscal. Né? É esse o objetivo. Tá certo. A Cefaz também acaba de reativar o posto de fiscalização ali em Pacaraima, né? Na fronteira do Brasil com a Venezuela. Esse aumento considerável de pessoas ali naquela região, por conta da vinda dos venezuelanos, influenciou nessa decisão de reativar? Estava há quanto tempo ali sem funcionar? Sim, eu acho que o posto de fiscalização já tinha uns, sei lá, mais de 3, 4, 5 anos sem funcionar. Na verdade, é bom que se diga o seguinte, hoje ali o controle, hoje praticamente o controle fiscal é todo eletrônico, né? Na verdade, aquilo que entrava, que vinha da Venezuela, no caso de importação, é controlado pela Receita Federal. Então, a própria Receita Federal, quando faz o desembaraço, né, do processo de importação, já fiscaliza, né, os tributos estaduais, ok? Então, a Receita Federal já tem esse papel, quer dizer, então não se fazia necessário, né, uma grande logística ali naquele posto fiscal. A coisa já muda quando aumenta a demanda da questão da Venezuela, porque a Venezuela está vivendo atualmente. Nós detectamos que havia uma concorrência desleal, né? No caso ali no comércio de Pacaraima. Só para você ter uma ideia, tinha estrangeiros vendendo produtos no meio da rua com carretas, né, a céu aberto, né, sem cumprir a obrigação acessória de quê? De ter registro, de emitir nota fiscal, né? E com isso, né, tem toda uma situação que prejudica, né, os outros comerciantes que estão ali há muito tempo, né, nas ruas de Pacaraima. Então, o que aconteceu? A gente deslocou uma logística, né, para Pacaraima para fiscalizar essa subida, né, de produtos que estavam indo para Venezuela. Mas não esqueçam que a maior parte da arrecadação do Estado já é feita na entrada desses produtos no Jundiá, né, no posto fiscal do Jundiá. Então, já existia um controle na entrada. E eu posso dizer que, de forma antecipada, o governo já recolhe praticamente toda a sua tributação estadual na entrada do Estado, ok? O que a gente tem detectado ali em Pacaraima é uma certa desorganização das pessoas que vão levando produtos para lá. Por exemplo, gente que vem aqui, por exemplo, em Boa Vista, compra, sei lá, um caminhão de arroz e coloca em nome de pessoa física. Né? Imagina, um caminhão de arroz passando num posto fiscal com pessoa física. A pessoa não vai consumir, né, todo esse arroz. E a gente tem detectado que essa pessoa depois fica revendendo na rua, sem ter, né, o registro de empresário, sem ter o registro fiscal para tirar a nota fiscal, etc, etc. Então, a gente deslocou o posto mais de uma maneira, assim, questão de educação fiscal, né, educar e promover uma concorrência, né, justa entre todas as partes. Secretário, queria agradecer a sua presença aqui ao Papo Sério e dizer que as portas continuam abertas, TV Ativa e o programa pode retornar sempre que achar necessário. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. E sempre que precisar aí de esclarecimentos quanto à Fazenda Estadual, estaremos à disposição aqui no seu programa. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o secretário estadual da Fazenda, XK Pereira.
Queremos agradecer a sua audiência e convidar para nos assistir no próximo programa. Até lá e boa noite.